Bem-vindos à segunda eliminatória do Caleidoscópio. Temos connosco hoje 8 estudantes de 4 escolas diferentes. Vamos conhecê-los? A equipa Vasco da Gama, primeiro. O nome da nossa equipa é Vasco da Gama. Nós escolhemos o nome porque os portugueses são grandes navegadores e Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia. O nome da nossa equipa é Pinguins. Luís Vaz de Camões? O nosso grupo chama-se Luís Vaz de Camões porque o Luís Vaz de Camões foi o escritor português famoso, muito famoso. Hoje vamos decidir quem de facto sabe falar, ler e escrever em português. Todos os nossos estudantes leram 2 histórias, Contos de Escola, de Machado de Assis, e Vacina, de Anandrao Sardesai. Querias uma pergunta fácil, certo? Portanto, esta é muito fácil. Em que área profissional o pai gostaria que o narrador trabalhasse? Comercial, something. Comercial. Yeah, comercial. Muito bem. São 10 pontos para a equipa Vasco da Gama. A próxima pergunta é para a equipa Navegadores. Uma pergunta também muito fácil. Que idade aparentava o mestre de escola? 50 anos. 50 anos. A pergunta está certa. Navegadores. São 10 pontos para a equipa Navegadores. A claque. Onde é que está a claque dos navegadores? Vamos lá ver. Vamos para a terceira pergunta. Facílima. Muito fácil, muito fácil. O que fazia o mestre Policarpo enquanto os alunos resolviam os exercícios da lição? Não sabem. Não sabem? Oh. Luís Vaz de Camões? Eles sabem a resposta. Ele fumava. Fumava, tinha maus hábitos. Não. Se calhar também fumava, mas fazia outras coisas. O que é que ele fazia? Ó Vasco da Gama? Ler o jornal. Está certo, muito bem. Lia o jornal, são 10 pontos para o Vasco da Gama. E a última pergunta, deste conto de Machado de Assis, é para a equipa Luís Vaz de Camões. Porquê que o narrador faltou à escola no dia seguinte ao castigo? Não sei. Não sabes? A equipa Vasco da Gama sabe a resposta. Não sabe? Porque o pai dele bateu a ele e estava a doer. Pois também era uma... Não está certo. Os tropas... O que é que os tropas estavam a fazer? Estavam a ver televisão? Vamos lá ver se os pinguins sabem a resposta. Ai, que grande discussão. Não sabem. Não sabem? Oh! Então e o nosso público sabe a resposta? Leram o conto de Machado de Assis? Leram o conto? Então e qual é a resposta? Porquê que ele faltou às aulas? Porque? Seguiu com o tambor. Exatamente, ele seguiu o som do tambor. Não é? Ele seguiu o som do tambor do Batalhão dos Fuzileiros. Não há pontos. Nós vamos dar 10 pontos para o nosso público maravilhoso. Bem, terminamos a primeira parte. Vamos agora para a segunda parte desta eliminatória. A segunda parte são perguntas baseadas em gramática. 4 perguntas de gramática. Cada pergunta certa são 10 pontos, mas vocês vão saber as respostas. Agora é que é mesmo fácil. Sério. Então, a primeira pergunta de gramática vai ser para a equipa Luís Vaz de Camões. Eu sento-me todos os dias na mesma cadeira. Coloque a seguinte frase na forma negativa. Eu nunca sento-me na mesma cadeira. Não. Nunca não está lá, na frase. Ok, os pinguins, vamos lá.
Eu não me sento todos os dias na mesma cadeira. Muito bem. São 10 pontos para a equipa dos Pinguins. 10 pontos. A segunda pergunta de gramática para a equipa Os Pinguins. Indique o substantivo correspondente aos seguintes verbos. E quais são estes verbos? Pensar, comprar e desesperar. Pensado, comprado e desesperado. Estão lá muito perto, mas não. Equipa dos navegadores. O pensado, o compro, Não, não está certo. Então compro, eu compro, é um verbo, não é? Faz parte do verbo, estão a conjugar o verbo. Ok, Vasco da Gama. 2 segundos. 1, Penso. 2, 3. Vai ser penso. Come on. Penso. Ah, estás a pensar. Pois, mas não podemos ficar a pensar no substantivo. A equipa Luís de Vasco Camões. Pensamento. Bem, Comprado. Desesperado. ok. Temos um novo poeta com novas palavras no vocabulário português, mas que não são exatamente as palavras que nós necessitamos neste momento. Mas o nosso público sabe a resposta, não sabe? Pensamento, compra e desespero. Exatamente. Mais 10 pontos para o público. A próxima pergunta é para a equipa dos navegadores. Quando eu era criança, eu... O verbo costumar, brincar no jardim. Complete a seguinte frase com a forma verbal adequada. Quando eu era criança, eu costumava brincar no jardim. Muito bem. São 10 pontos para a equipa navegadores. Estava complicado, mas lá chegaram. E a última pergunta é para a equipa Vasco da Gama. O carro do João é... O adjetivo é grande do que o do Pedro. Coloque o seguinte adjetivo no grau comparativo de superioridade. O carro do João é maior do que o do Pedro. Muito bem! 10 pontos para a equipa Vasco da Gama. E terminamos a segunda parte do caleidoscópio. Vamos ver as pontuações? A equipa Vasco da Gama tem 30 pontos. Salvam de palmas para eles. Os navegadores com 20 pontos. Palmas para os navegadores. Os pinguins com 10 pontos. E a equipa Luís de Camões com 0 pontos. Mas queremos palmas! Vamos então para a terceira parte do caleidoscópio? Estas perguntas agora são sobre cultura geral. São 6 perguntas de cultura geral acompanhadas de uma imagem. Cada pergunta certa vale 5 pontos, mas cada pergunta errada perdem 5 pontos. Então, a primeira pergunta de cultura geral. Como se chama o escritor português que recentemente publicou O Feitiço da Índia? Romance histórico cuja ação decorre essencialmente em Goa. Temos aqui 3 nomes. A. José Saramago. B. Rui Zinck. C. Miguel Real. A equipa navegadores? José Saramago. Não. A resposta não está correta. A resposta correta é o público, sabe? Miguel Real. Muito bem, Miguel Real. A segunda pergunta de cultura geral. A quem é que Aristides Sousa Mendes
desobedeceu durante a Segunda Guerra Mundial, passando visto que salvaram a vida de milhares de judeus na Europa? A. Rainha Vitória de Inglaterra. B. Presidente dos Estados Unidos da América. C. António de Oliveira Salazar. Quem é que Aristóteles... Muito bem, os pinguins sabem a resposta? Antônio de Oliveira Salazar. Está correto. São 5 pontos para a equipa Os Pinguins. Estão prontos para a próxima pergunta? Sim? Como se chama o romance de Jorge Amado, publicado em 1958, sobre a vida muito atribulada de uma cabocla na pacata e rica cidade de Ilhéus? A. Gabriela, Cravo e Canela. B. Dona Flor e os seus 2 vizinhos. C. Tieta, a Pantera do Agreste. Dona Flor é um nome bonito, mas Gabriela também é. Vasco da Gama. B. Dona Flor e os seus 2 vizinhos. Não, a resposta não está certa. Menos 5 pontos para a equipa Vasco da Gama. Qual é a resposta certa? O nosso público aqui no estúdio sabe? Gabriela, Cravo e Canela. Pois é, essa era a resposta certa. Gabriela. Você não ouviste? Tem que ser assim, sabes? Muito baixinho. E depois eu fiz assim, que era para os outros ouvirem, mas eles não ouviram. Ok. De onde se extrai o azeite, o chamado ouro líquido? A. Oliveira. B. Pinheiro. C. Sobreiro. Os pinguins? Oliveira. Muito bem. 5 pontos para a equipa Os Pinguins. Ok. A próxima é um bocadinho difícil, mas vocês chegam lá. Onde nasceu o intelectual Amílcar Cabral, principal figura dos movimentos independentistas em África? A. Maputo, em Angola. B. Bafatá, na Guiné-Bissau. C. Rio de Janeiro, em Cabo Verde. Eles ouviram. Luís Vaz de Camões, qual é a resposta? Maputo em Angola. Não. A resposta não está certa. O nosso público sabe a resposta? Hã? É? B. Muito bem. Bafatá, na Guiné-Bissau, era a resposta correta. Não faz mal. Temos ainda uma última pergunta de cultura geral, está bem? Portanto, nada está perdido. Ouçam com atenção, é a última pergunta de cultura geral, está bem? O azulejo como arte decorativa é introduzido em Portugal por influência A. francesa, B. árabe, C. goesa. Os pinguins. Goesa. Não está certo. Qual francesa? O público sabe a resposta certa? Árabe. Muito bem. O azulejo como arte decorativa é introduzido em Portugal por influência árabe. Bem, terminamos a terceira parte desta eliminatória.